Irmãos, hoje é um dia de muita alegria em nossa igreja. Posso usar aquela palavra que Jesus disse lá no capítulo 15 de Lucas: hoje há uma festa no céu. A nossa igreja hoje vai receber membros menores e membros maiores, menores crianças e os maiores adultos. Então, a Bíblia, Jesus disse que há verdadeira festa nos céus por um pecador que se arrepende. Deus seja louvado. Nesse segundo semestre deste ano, Deus deu esta grandiosa bênção à nossa igreja. Em agosto, nós estávamos aqui recebendo 14 novos membros. E hoje nós receberemos mais 4, duas crianças e 2 adultos. Isso eu estou falando de recepção aqui diante da igreja, porque também houve recepção, houve transferência de membros para a nossa igreja no decurso deste ano. Então, o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Eu gosto de pensar que às vezes eu penso algo dizendo que nós construímos o templo, mas quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. É Ele que move os corações, é Ele que movimenta as pessoas e as traz para o nosso meio, para a família de Deus. Então, que o seu nome seja louvado e exaltado para sempre. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e abrir nossas Bíblias. Livro de Salmos, capítulo 34, versículos 1 a 8. Faremos a leitura todos juntos, iniciando, cortando nosso companheiro. Salmo 34, 1 a 8. Provai que o Senhor é bom. A fé cristã é uma fé que se movimenta o tempo todo em direção a Deus em primeiro lugar, depois em direção um ao outro, aos irmãos, né? E a fé cristã me diz que eu preciso provar do Senhor, eu preciso buscá-lo, eu preciso ter um tempo com Ele, eu preciso estar a sós com Ele, buscando. E esse momento é muito apropriado para que você tenha o seu momento de busca, de comunhão intensa com o Senhor e com os irmãos. Salmo 34, 1 a 8, leamos juntos. Bendizei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor na minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus terrores. Contemplai-me e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais poderá fechando. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Aqui é uma ordem que a gente usa com redundância, uma ordem imperativa. Provai vós. Então, eu preciso provar. Eu posso dizer que Deus é amor, e Ele é. Eu posso dizer que Deus é bom, e Ele é. Mas se você não provar dele, você vai apenas contemplar a quem Ele abençoa, a quem Ele dirige, a quem Ele conduz. Se você provar, buscando em oração, tirando um tempo para Ele certamente se revelará a você. A promessa é essa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o judeu fala buscar de todo o vosso coração, está querendo dizer, não é só com o órgão que está no peito, está querendo dizer buscar ao Senhor com todos os pensamentos, buscar o Senhor com todas as emoções, buscar o Senhor com todas as expressões de vontade e de desejo, buscar o Senhor tirando um momento para estar de fato a sós com Ele, desligado das coisas ao redor. Curva a sua cabeça em oração. Nosso Deus e Pai eterno, damos-te graças, Senhor, por estar nesse momento, na Tua presença e na Tua casa. Agradecemos também, Senhor, Tua presença santa aqui entre nós, razão de estarmos aqui para adorá-lo. E nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade nessa noite. Deus bendito, pedimos tirar da nossa mente qualquer preocupação, com qualquer coisa que ficou para trás. Ó
Ó Deus, dá-nos, ó Pai, este momento precioso com o Senhor. Dá que cada um de nós possa realmente estar em Tua presença, adorando ao Senhor de todo o coração, adorando ao Senhor com todos os desejos da nossa alma, adorando ao Senhor com toda a nossa vontade de estar perto do Senhor, de crescer em comunhão com o Senhor e também com nossos irmãos. Pai, por isso pedimos que Tu mesmo venhas conduzir todas as partes do culto dessa noite, Senhor. Toma, ó Pai, cada parte, os hinos cantados, as orações elevadas ao Senhor, o momento solene de recepção de novos membros, o batismo, Senhor, as promessas que serão feitas aqui solenemente ao Senhor diante da igreja. Também o Teu servo, Senhor, reverendo Médio Kleber, que nos trará a mensagem do Senhor desta noite. Toma este servo, Senhor, em Tuas santas mãos. Põe, Senhor, nos seus lábios palavras de poder, de sabedoria, de graça e unção, para falar ao Teu povo, falar à Tua igreja e assim glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus bendito, fica conosco, Senhor. Oramos assim no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar e cantar o hino Saudando os Irmãos em Cristo, 179. Para nos conduzir em tempo de voltar em reflexão ao nosso Deus, pedindo a Ele
pecados praticados por nós. Nós veremos em Jeremias capítulo 31, os versículos 31 até o versículo 34. Não farei essa leitura, eu peço que você acompanhe com atenção o que nos dirá a palavra do nosso Senhor. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, diz assim a palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Vamos juntos esse finalzinho? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O nosso Deus, o grande Deus, está aqui no nosso meio, está dentro de você, dentro de mim, está entre nós. Estando entre nós, o nosso Deus conhece o nosso coração. Estando dentro de nós, o seu Deus conhece o seu interior. E conhecendo o seu interior, conhecendo a sua vida, o nosso Deus sabe de todos os atos, de todos os pensamentos, de todas as falas. Nosso Deus conhece, o nosso Deus sabe. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é bom, nosso Deus é bondoso, nos alcança com a sua bondade, com a sua misericórdia, e como nós vemos, nos alcança com o seu perdão. Confiante nisso, convido você a fechar seus olhos, refletir diante de Deus. Quero te conduzir em uma oração de confissão diante do nosso bondoso Pai. Bendito Senhor, ó Pai, grande Deus que estás nos céus, Pai nosso, a Ti, Deus, elevamos a nossa voz, orando a Ti nesse tempo, confiantes, Pai, no Teu cuidado, confiantes na Tua presença sobre nós e entre nós, e confiantes, Deus, de que o Senhor, que está entre nós, que está dentro de nós, conhece cada coração. Isso, Pai, não nos traz medo, não nos traz pavor, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor conhece, o Senhor sabe de erros, de falhas, de tropeços, de pecados, e nós colocamos tudo isso, Pai, nas Tuas mãos, pedindo a Ti perdão. Nós colocamos, Pai, em um coração confiante, porque o Senhor perdoa, porque o Senhor protege, porque o Senhor apaga dos nossos corações aquilo que nos afasta do Senhor. Receba, Pai amado, o coração aberto de cada um nessa noite. Receba, Pai dos céus, o coração sincero de cada um nessa noite. E venha, Deus, com a Tua atuação poderosa, com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Venha entrar em cada coração, venha transformar, venha perdoar verdadeiramente, venha recomeçar, venha renovar vidas, Deus, nessa noite, com uma ação sublime e poderosa que vem do Senhor. Nós oramos a Ti, com perdão dos nossos pecados, e confiantes, Pai, de que o Senhor perdoa, e de que o Senhor é bom, de que o Senhor é misericordioso sobre nós. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido aqui à frente, o Ministério de Louvor, eles nos conduzirão em um tempo de cânticos, em um tempo de louvor ao nosso Deus. Enquanto eles vêm, eu quero aqui muito agradecer a você que nos visita, porque nós temos várias pessoas que nos visitam nessa noite, alguns familiares daqueles que falam batismo e profissão de fé. Saibam que todos vocês que nos visitam, a nossa igreja muito se alegra com a sua presença aqui. A nossa igreja muito se alegra diante de Deus pela sua vida e pela sua família aqui representada. Então receba o nosso abraço. Saiba que nós recebemos você aqui com o coração aberto, com as portas abertas. Fique à vontade aqui na igreja. Cante agora louvores, fique à vontade. Saiba que nós estamos na casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai nós podemos abrir o coração, podemos abrir nossa boca em louvor, podemos
juntos agora cantarmos louvores ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor? Essa música que vamos cantar agora diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero te convidar a ficar à vontade na casa do Senhor, para louvar o nosso Deus. Se quiser fechar os olhos, se quiser levantar as suas mãos, fique à vontade. Louve da sua maneira, mas louve, porque o seu louvor entrará no céu. Aleluia.
deixam ver para que estamos cultuando, estamos e eu colocaria vivo a fé agora, apresentada para os braços do Senhor de Deus, para dar continuidade para a obra que faça a terra. Que abençoe também a paz das pessoas que entraram neste tempo, Deus, o intuito para louvar e bendizer o santo nome. Eles possam ter uma palavra especial para cada vida, Deus, eles possam sair daqui, ó Pai, com o coração cheio do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus vai voltar. E quando a gente atravessar o rio, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte. Seremos felizes, cantando e louvando eternamente ao lado do Senhor Jesus. Só a sua voz, cante com o seu coração. E se você não souber essa música, preste atenção no que é cantado aqui, porque eu tenho certeza que Jesus vai falar com você nessa noite. Oh
Muito obrigada, Deus, que nós sabemos que breve toda dor e sofrimento que passamos aqui vai acabar e nós seremos felizes ao teu lado, Deus, te louvamos, Deus. Obrigada, Senhor, pela saúde que nos dá, pela vida que o Senhor nos dá e por cada dia que nós vivemos na tua presença, Deus, mesmo com todas as dificuldades da vida, o Senhor é conosco. Obrigada, Deus. Obrigada, eu posso te agradecer por tudo que o Senhor faz e fez por nós até hoje. Obrigada, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Meus irmãos, está conosco nessa noite um filho dessa igreja. Eu perguntei para ele para confirmar, porque não tinha essa convicção ainda. Então, o reverendo Ed Kleber Tavares Marinho é o atual secretário executivo do nosso presbitério. E não sei se os irmãos têm esse conhecimento, né? Os presbíteros geralmente têm sim. O presidente do presbitério tem um trabalho intenso em reuniões, quando se reúne extraordinariamente ou ordinariamente, né? Mas o secretário executivo tem um trabalho intenso durante todo o ano. Todos os documentos do presbitério que vão para os pastores, os conselhos, passa pela mão dele. Ele assina todos e elabora a boa parte deles. Todos os documentos que vão para o sínodo leste de Minas passam pelas mãos dele. Todos os documentos que vão e seguem depois, né, para a instância superior, que é o Supremo Concílio, tem que sair também do presbitério através das mãos dele. Então, como vocês podem observar, a reunião termina, nós pastores vamos para casa descansar, né, orar com a família, festejar e alegrar, e ele vai lá parar noites, preparando papéis, etc. Eu trabalhei nessa função que ele exerce, estou falando com conhecimento de carreira. É muito gratificante. A gente aprende tanto nesse vai e vem de documentação, mas tem um trabalho intenso, e às vezes as madrugadas são pequenas. Por favor, então, vem aqui à frente, agora nós vamos passar a cerimônia dos batismos. Ele vai dar início e depois eu terminarei. Irmãos, graças e paz. Amém? Que alegria estar aqui. E eu tive o privilégio de ser convidado pelo Gabriel e pela Laís para batizar a Penélope. Eu tive o privilégio de batizar no ano de 2017, salvo engano, no mês de maio, o Gabriel. E aí agora eu vou ter essa graça, a convite da família, de realizar o batismo da Penélope. Então eu gostaria de chamar a Gabriel, Laís e a Penélope. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós os batizamos porque nós entendemos que eles fazem parte da família da aliança. Nós fazemos parte da família da aliança. E como nos tempos do Antigo Testamento, a circuncisão era feita das crianças, obviamente, do sexo masculino, naquele contexto, ao 8º dia, e marcava a entrada no povo de Israel, o povo de Deus. Nós entendemos que o batismo vai então substituir esse ato, e nós sempre lembramos que quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos nos lembrando da palavra de Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele diz assim: a promessa é para vós e para os vossos filhos. Nós entendemos também que estamos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: deixai o caminho dos pequeninos, e deles é o reino dos céus. Nós estamos entendendo, assim como na Bíblia, no contexto do Novo Testamento, houve batismos de famílias inteiras, nós estamos assim, então, realizando o batismo, e com isso nós estamos dizendo que a Penélope
faz parte da família da fé, ela faz parte dessa igreja, ela é membro dessa igreja, assim como o Gabriel, né, já foi batizado, e nós cremos, oramos e entendemos que no momento certo eles então virão aqui à frente da igreja e eles vão confirmar em nome de Jesus com seus próprios lábios a fé que vocês estão passando para eles. Hoje nós não batizamos a Penélope fazendo perguntas a ela, nós não batizamos a Penélope com promessas que ela faz, nós batizamos perguntando a vocês e nós batizamos a Penélope baseado na fé de vocês, tá bom? E a minha oração desde já, eu sempre gosto de fazer, é que vocês se lembrem que é um compromisso que está sendo feito aqui. E que vocês se lembrem, porque muitas vezes nós gostamos muito das promessas do batismo. As promessas do batismo, dizer que os nossos filhos pertencem à família da aliança, grande bênção, grande alegria. Dizer que os nossos filhos são membros da igreja local, grande alegria. Mas nós precisamos também nos lembrar das responsabilidades que esse grande privilégio traz. Alguém diz que com grande privilégio vem grande responsabilidade. E eu gostaria então de fazer algumas perguntas a vocês, e são perguntas que vocês sabem a resposta, vocês já fizeram isso quando professaram a fé, já fizeram isso quando consagraram o batismo de Gabriel, mas eu disse hoje lá na igreja, nós tivemos também batismo lá na igreja hoje, e eu disse que vez por outra nós precisamos parar, pensar e lembrar daquilo que nós prometemos no dia da nossa profissão de fé, quando batizamos os nossos filhos. Inclusive eu sempre gosto de dar aos pais um roteiro com as perguntas aqui que são feitas, para que de vez em quando a gente seja relendo e lembrando. Então, em relação à fé, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida da Penélope até a idade da razão, vocês vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. Prometem ensiná-la a lei, para que venha a lei por si mesma, a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus, para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com frequência, ensinando-a desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Eu gosto muito dessa promessa, servir vocês mesmos de bons exemplos. Ontem nós estávamos falando sobre isso no trabalho lá em Vista Alegre, que nós tivemos, eu posso falar nós porque Laís e eu fomos criados juntos. Nós tivemos muitos bons exemplos dos nossos pais, avós, e aí eu sempre fico pensando, e aí como eu conheço o Irão há muito tempo, eu não posso falar isso seu respeito, e eu fico pensando, qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que Deus nos dê graça para que nós sejamos o maior exemplo que eles possam ter. E me pedir a igreja para ficar de pé, esse momento é muito solene. Vocês, membros aqui da Igreja Presbiteriana da Cidade Jardim, estão recebendo a Penélope e vocês estão se dispondo a orar também por essa família, para que esses pais consigam de fato cumprir as promessas que aqui foram feitas. Vamos orar e depois que nós orarmos, nós estaremos realizando o batismo. Deus de amor,
De graça e de misericórdia glorificamos ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é o Deus que escolheu o povo, separou, preservou, enviou Jesus, nos salvou, vem nos preservar e fazer parte da família da fé. É o de melhor que nós temos nesse mundo. Nada é melhor do que fazer parte da família da fé. E, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Liel, da Laís, do Gabriel. Ó Deus, que agora já estamos, essa família tem sido abençoada pelo Senhor há tanto tempo. E nesse ano eles receberam mais um presente vindo do Senhor, que é essa linda criança, ó Deus, que é a Penélope, que veio para trazer grande alegria para essa família. Também seus avós que estão aqui, seus bisavós, toda a família, ó Deus, se alegra com a vida da Penélope. Mas agora a gente quer pedir ao Senhor, porque eles estão aqui para firmar um compromisso com o Senhor diante dessa igreja. E nós queremos pedir ao Senhor que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre eles. Pai querido, o Senhor esteja os dando sabedoria, dirigindo os seus passos para que cumpram as promessas feitas aqui para a glória do Senhor. E que a Penélope, Deus, consagrada ao Senhor, venha fazer diferença nessa geração tão difícil. Venha marcar essa geração para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Penélope, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, você com essa vida tão nova, ainda não consciente desse compromisso que os pais dela fizeram. Mas, ó Deus, que pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor dê a eles, ó Deus, fidelidade, para que no tempo oportuno ela venha aqui confirmar isso com seus próprios lábios, para a glória do Senhor. Continua abençoando Liel, Laís, Gabriel, continua principalmente abençoando Liel e Laís como pais, para criarem essas crianças nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eles recebem aqui da igreja um certificado. Certificamos que Penélope Tavares Souza foi batizada nesta igreja no dia 27 de novembro de 2022, sendo apresentada por seus pais Laís e Liel, conforme o Senhor orienta, pois essa promessa é para vocês e para seus filhos. E eu assim como pastor oficiante. Como eu disse iniciando o nosso culto na noite de festa aqui no céu, quero convidar aqui à frente agora, por favor, Cícero e a Pâmela, podem trazer também de uma vez a Mira, por favor. Na sexta-feira, dia 25, o pastor Davi e eu assentamos com esses irmãos para aquela conversa bem direcionada pela palavra de Deus com respeito à sua filiação à nossa igreja. Eles completaram o curso na classe, chamamos de catecúmenos, e na oportunidade a gente pediu um tempo para orar e pensar, e Deus abençoou que esse tempo chegou muito mais rápido do que a gente pensava, né? Então é com alegria que nós recebemos aqui para esse momento solene também de compromissos com o Senhor Deus. Então, na sequência, os pais vão professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e receber o batismo para depois, então, assumir os compromissos promovidos agora pelos irmãos Uriel e Laís, e depois, então, batizaremos a Miriam para também recebê-la no povo de Deus. Passaremos, então, algumas perguntas agora com Cícero e Pâmela. Vocês têm nas Escrituras Sagradas, a Bíblia,
nas Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento como a palavra de Deus inspirada? Sim. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, que na cruz do Calvário deu a sua vida para pagar todos os nossos pecados e nos dar livre acesso à presença de Deus? Sim. Os irmãos creem que todos nós nascemos num estado de pecado, como diz a palavra de Deus no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Os irmãos creem que nós nascemos num estado de pecado e que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, pode nos purificar desses pecados e de toda injustiça? Sim. Os irmãos se comprometem a sustentar essa igreja. A nossa Constituição, no artigo 13, diz que o membro da igreja tem alguns deveres. Um dever é sustentar a igreja com as suas orações, com os seus dízimos e com as suas ofertas. O outro dever é respeitar as autoridades da igreja, pastores, os presbíteros, diáconos, enquanto eles estiverem agindo de acordo com a palavra de Deus. E mais? Sustentam também a igreja com o seu testemunho, né? Tendo uma vida equilibrada dentro dos padrões da Bíblia Sagrada para a glória de Deus. Os irmãos se comprometem a assumir esses deveres para a glória de Deus diante da sua igreja presente aqui? Sim. Os irmãos se prometem que diante de Deus e da sua igreja aqui presente farão todos os esforços possíveis para dedicar a Mila, a filhinha querida, os caminhos do Senhor? Sim. Os irmãos prometem, quando ela chegar à idade da razão, dar instrução a ela, colocar numa escola, para que ela possa aprender a ler, com as suas mãozinhas, com a sua própria iniciativa, ler a palavra de Deus dia a dia? Sim. Os irmãos prometem orar com ela e também por ela, para que ela possa crescer no ambiente devocional, no ambiente de oração, de dependência do Senhor, e aprenda também, desde a tenra a confiar no Senhor? Sim. Irmãos, eu preciso dar uma palavra para a igreja aqui, porque nós tivemos, minha esposa Albertina e eu, tivemos 3 oportunidades. Deus nos deu 3 filhos, de fazer essas promessas, são eles aqui também. E isso fala comigo, porque as promessas são seríssimas. A pergunta, todas elas são seríssimas, mas essa requer um exercício diário nosso. Prometem orar com ela e por ela, para que ela possa crescer no ambiente devocional, aprendendo também a confiar e a depender de Deus, respondendo já que sim. Eu também, quando fui perguntado para a minha esposa, respondemos que sim. Mas tem uma coisa muito interessante: nesse tempo que eles estão conosco, é fácil orar com eles. Estão com a gente os vê, pode abraçá-los, pode ensinar, pode educar, mas depois eles crescem e vão buscar o seu lugar na sociedade, vão estudar, vão casar, né? Vão ficar fora do nosso, fora do convívio conosco. Aí às vezes temos uma tendência de esquecer da promessa, porque eles não estão mais perto de nós. Então aí nós precisamos lembrar: filho é filho, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer idade, né? Eles precisavam sempre da nossa oração. E uma coisa bonita que a Bíblia ensina: a oração não tem barreiras. A oração não conhece barreiras de espaço, né? Deus está em todo lugar para receber a nossa oração. Prometem educá-la nas Escrituras Sagradas, para que ela tenha a vida cristã baseada no exemplo e no testemunho da fidelidade de vocês? Sim. Por favor, a igreja, quem se colocar em pé também para esse momento solene. Vou começar pelo patriarca da casa de Cícero. Cícero, meu irmão, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Pâmela, minha irmã, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Mila,
minha irmãzinha, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Nosso Deus e Pai eterno, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento solene do nosso culto, quando, por tua misericórdia, por tua providência e graça abundante, a nossa igreja recebe essa família, recebe esses novos membros, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por suas vidas. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos que com tudo que fizemos aqui, reverendo Ed Kleber e nós também, esses atos de batismo, Senhor, seja registrado nos céus, no livro da vida da eternidade, Senhor. Deus bendito, te damos graças porque eles entenderam que nasceram num estado de pecado e estariam irremediavelmente perdidos se não fosse a misericórdia do Senhor. E damos de graças, ó Pai, por tê-los conosco aqui. E a partir de agora nós intercedemos por eles, Senhor. E a nossa igreja vai acompanhá-los também em oração, com estímulo, com carinho, com incentivo, para que junto conosco eles possam crescer dia a dia na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, na comunhão com o Senhor e com a tua igreja e sobretudo na obediência da tua palavra, Senhor. Oramos com gratidão assim, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. A igreja, por favor, pode se sentar. Então aqui os irmãos também estão recebendo um certificado de batismo. Certificamos que Mila Claire Costa foi batizada nesta igreja no dia 27 de novembro de 2022, sendo apresentada por seus pais Pamela e Cícero, conforme o Senhor orienta, pois essa promessa é para vocês e para seus filhos. Atos 2:39. Roberto Duarte Raposo, oficina de batismo. Pode ir como Cícero, que é uma lembrancinha também da nossa igreja. Então nós damos parabéns aos irmãos e damos as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Contem conosco, viu? Eu falava para eles, em qualquer dúvida que eles tiverem, eles podem nos perguntar, né? E nós soubermos, daremos resposta de imediato com muito prazer. Aqui nós não soubemos, isso pode acontecer, porque ninguém sabe tudo, né? Nós vamos orar juntos, pedir o ensino e a direção do Espírito Santo do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Eu quero convidar as crianças aqui à frente. Se você nos visita e tem alguma criança com você, pode ficar à vontade de deixá-la vir aqui à frente também. Elas irão agora para uma sala preparada para elas, para que elas possam estar juntas, aprendendo um pouco, cantando um pouco, o tempo reservado para cada uma delas. Então, todas as crianças, as que nos visitam também. Crianças, glória ao nosso Deus, nós vamos colocá-las aqui diante do nosso Pai, pedindo a Ele condução para cada uma delas e para as professoras também, nesta noite. Vamos orar? Todas as crianças fechando os olhinhos, convido a igreja para fechar os olhos, vamos falar com Deus. Bendito Pai, agradecemos por cada criança que aqui está, agradecemos, Deus, por cada família aqui representada, agradecemos porque nesse momento agora nós podemos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Conduza as professoras dessa noite, conduza também nós que edificarmos para ouvirmos a tua voz e aprendermos a tua palavra. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se dirigir com as professoras. Convido aqui à frente o nosso amigo e irmão, pastor Ed Kleber, que será o mensageiro desta noite. Meu irmão, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Um texto que é muito conhecido e tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, e eu senti a vontade de compartilhar com vocês nessa noite. O Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas. Lucas, no capítulo de número 10. Lucas 10.
Evangelho de Lucas, capítulo número 10, os versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Eu lerei o texto, eu peço para você me acompanhar e depois deixa a sua Bíblia aberta enquanto nós meditamos no mesmo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu visse a servir sozinha? Ordena-me, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Peça ao Senhor para abrir os olhos do seu coração e que a partir desse momento você não ouça a minha voz, mas ouça a voz do Senhor falar com você através desse texto. Apesar de mim, Pai querido, nós clamamos ao Senhor que fale conosco. Não nos deixe sair daqui da forma como nós entramos. Sejamos edificados, confrontados, e o Senhor não seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje chama-se falta de tempo. Você já parou para perceber que tem alguns dias que parece que ao invés de 24 horas a gente precisava de pelo menos 28? O pastor Roberto contou para vocês boa parte dos meus problemas, boa parte da minha necessidade de mais horas do dia. E nós às vezes estamos muito ocupados com muitas coisas. E nessas ocupações, nessa correria, nessa falta de tempo, a minha grande preocupação e a minha grande tristeza é que muitas vezes nós não damos tempo necessário ao que é verdadeiramente importante. Muitas vezes nós trocamos as nossas prioridades e nós estamos dando tempo demais a determinadas coisas que na maioria das vezes são coisas importantes, mas às vezes tomam lugar de prioridades que deveriam estar na frente. E isso tem preocupado meu coração. E isso tem preocupado meu coração por causa da vida ministerial. E às vezes você pode olhar e pode pensar assim: pastor, pelo amor de Deus, você vive como conta da igreja. E às vezes esse é o problema. Porque às vezes nós estamos tão ocupados e tão atarefados que nós às vezes não conseguimos dividir o nosso tempo da forma correta. Eu me lembro de uma propaganda japonesa até, que uma vez a gente passou para os adolescentes e o tema da propaganda era: eu queria ter mais tempo. E a propaganda, o enredo da propaganda era um pai, e aí a gente ia vendo flashes da vida do pai com o filho, geralmente discutindo, geralmente brigando, geralmente se desentendendo, e o tempo vai passando, e o filho chegava e convidava o pai para uma coisa e o pai não ia, e convidava para outra coisa e o pai não ia, até que um dia, de repente, esse pai sofre um acidente. E o impacto da propaganda, e é interessante que é uma propaganda de um relógio, e o impacto dessa propaganda é que quando o pai está naquele momento batendo frente a uma carreta, começa a passar um filme da vida dele. E nesse filme ele se imaginava gastando tempo com o filho. E nesse filme ele se imaginava sorrindo com o filho. E nesse filme ele se imaginava conversando com o filho. E aí termina: eu precisava de mais tempo. E eu queria, pensando nisso, olhando para esse texto, dizer para você que, de fato, quando a Escritura nos diz que nós temos tempo para todas as coisas, é verdade. O problema, às vezes, é a nossa forma de administrar o que nós estamos fazendo e o momento que nós estamos fazendo. Antes de entrar no texto, eu quero lembrar com você rapidamente: só Lucas conta esse evento, só Lucas conta essa história
Mas essa família é uma família conhecida, não? Maria, Marta e Lázaro, amigos de Jesus. E durante diversos momentos bons e momentos ruins, estiveram juntos. O evangelista Lucas, um dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, porque contam a mesma história de uma forma semelhante, mas enfatizando detalhes diferentes. Lucas é o terceiro deles, e é interessante que Lucas, até às vezes pode ouvir isso e causar certa estranheza, mas em alguns aspectos eu digo para você que Lucas é o meu preferido. Pastor, como assim? A gente pode ter texto preferido? Toda a Bíblia para nós é maravilhosa, mas eu gosto da forma de Lucas. Eu gosto de exemplificar para a gente entender o que são evangelhos sinóticos. Imagine você que o pastor Davi, o pastor Roberto e eu vamos te contar uma história. E pastor Davi, pastor Roberto e eu vamos te contar a mesma história. E o pastor Davi chega aqui e diz para você assim: no dia 27 de novembro, no culto das 7h30, nós estivemos reunidos na igreja e foi um culto muito especial. Nesse culto nós tivemos 2 profissões de fé e batismo e 2 batismos infantis. Que legal, que bênção. Aí o pastor Roberto vai contar para você assim: foi no domingo, lá no dia 27, primeiro o pastor Ed batizou a Penela, depois eu realizei o batismo do Cícero, da Pamela, da Mãe. Um detalhe diferente. Se for eu que for te contar, eu vou te contar que a igreja estava enfeitada, que os bancos estavam repletos, que tinha muita gente bonita, que eu gosto de detalhe. O Lucas gosta de detalhes. Você já reparou isso? Lucas é o evangelista que gosta dos detalhes. E nesses detalhes, Lucas conta e mostra vários encontros do Senhor Jesus com diversas pessoas. Dentre esses encontros, o Senhor Jesus teve esse encontro muito especial com essas irmãs. Nesse texto nós entendemos que Lázaro não estava, ou se estava por algum motivo, não fez parte da narrativa. Mas o texto nos diz que o Senhor Jesus chegou e entrou num povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou. Aí às vezes a gente fica pensando, algumas coisas, pensando nesse encontro, e a gente pode tirar diversas lições para as nossas vidas nesse encontro, mas a primeira vez que eu fico pensando é: será que a Maria morava com Marta ou ela estava só visitando a Marta? Fato é que a Maria estava junto com Marta nesse momento, nesse encontro do Senhor Jesus. Mas quando eu olho para esse versículo 38, eu vejo o texto me contando que essa mulher, Marta, hospedou o Senhor Jesus. E aí eu já fico pensando, e já fico assim, alegre, empolgado em pensar que essa mulher estava hospedando o melhor de todos os hóspedes que ela poderia ter. Ela estava hospedando o Senhor Jesus. E quando você vai hospedar em alguém, a gente, lá em casa, graças a Deus, a gente tem o privilégio de hospedar muita gente, a gente gosta disso. Mas quando você vai hospedar uma pessoa, por mais que seja maravilhoso, a verdade é que dá mão de mão. Dá mão de mão. A gente tem um amigo pastor, e eu falo isso porque eu pego muito no pé dele, que eu falo para ele que é muito difícil recebê-lo, porque ele não come nada. E aí ele fala assim: eu como tudo, só que eu não como nada diferente. Não pode ter creme de leite, não pode ter maionese, não pode ter não sei o quê, não pode ter não sei o quê, não pode ter não sei o quê. Aí, primeira vez que eu chamei ele para passar um fim de semana lá em casa, ela falou assim: o que nós vamos comer o fim de semana inteiro? Arroz, feijão e carne. E aí, eu gosto de pensar isso porque a gente tem mania de jogar pedra nos personagens bíblicos, né? Os nossos muito diferentes. Eu já quero te dizer desde já que eu entendo completamente nada sobre o Deus. Entendo. Eu entendo. Mas antes de enfatizar isso aqui um pouquinho, eu queria que você pensasse comigo na oportunidade de hospedar Jesus. E eu queria que você pensasse comigo que tem um privilégio de receber Jesus em casa. E eu gosto de fazer uma analogia nesse texto, uma comparação, que o Senhor
verdade. Eu gosto de pensar que o Senhor Jesus abriu mão do céu, Filipenses 2, não julgou como usurpação ser igual a Deus, no contexto ali, ser Deus, mas se esvaziou, abriu mão de diversas coisas e veio se hospedar conosco. O Emanuel, o Deus conosco, veio à terra. Então quando eu penso, Marta recebeu o melhor hóspede, eu faço uma comparação de uma humanidade recebeu o melhor hóspede. Que grande privilégio pensar na obra de Cristo. Eu preciso lembrar com você o Evangelho. Eu preciso lembrar com você que Deus nos criou em perfeição, o homem pecou, afastou-se de Deus, entrou no mundo do pecado, o afastamento de Deus, a morte espiritual, e o próprio Deus resolveu esse problema mandando Jesus, seu Filho, segunda pessoa da Trindade Santa, para nascer num lugar rejeitado, numa família pobre, de uma forma humilhante. O rei esperado nasceu no curral, contextualizando para os nossos dias aqui, porque ele decidiu se hospedar conosco. Porque ele decidiu nos dar salvação. Eu queria te dizer que esse melhor hóspede nunca foi embora. Ele foi fisicamente. Mandou o Consolador. E ele disse assim: eu não vou deixar vocês sós. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E eu fico pensando, e eu fico me perguntando, quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida nos esquecendo do que Jesus fez? Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida sem darmos a devida importância ao que Jesus fez? Por que foi essa, ainda usando a minha analogia, a minha comparação, foi essa hospedagem para cumprir uma obra perfeita que garante a minha salvação? Não é por mim, é por Jesus, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Eu, você, tivemos o privilégio de receber o Emanuel, o Deus conosco. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós estamos chegando no mês de dezembro. Tempo de nos relembrarmos da hospedagem de Jesus. E eu quero lembrar com você que a cada dia nós precisamos almejar mais e mais e mais e mais e mais na nossa vida a presença do melhor hóspede. Eu falando no meu coração aquele evento de Moisés com o Senhor Deus. Quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, teu anjo vai com você. E aí a gente precisa entender que no aspecto de onipresença, o Senhor está presente em todo e qualquer lugar. Mas Deus está falando para Moisés assim: povo, é tão desobediente que a minha presença especial, manifesta de forma especial, não vai. E Moisés faz uma oração, ao meu ver, uma das orações mais ousadas da Bíblia. E ele diz assim: não me faça subir desse lugar, se a tua presença não for. E eu queria perguntar para você: o Senhor Jesus, o melhor hóspede, fecha a morada do seu coração? Ele está na sua casa, Ele habita com você. Nós estamos no tempo de termos o privilégio da presença do Senhor. Eu olho para esse texto e eu me lembro que Marta teve o melhor hóspede. Mas pensando um pouquinho mais, eu olho para esse texto e eu vejo que Maria experimentou a melhor companhia. É interessante. Diz o texto que Marta hospedava, por isso que fica uma interrogação no meu cérebro. Eu não consegui ainda achar uma resposta para isso, se de fato a Marta e Maria moravam juntas.
Porque em todas as narrativas, eu não sei você, mas eu tenho a impressão que sim. Mas esse texto aqui está falando que é a Marta que estava hospedando, ela que era a anfitriã. Mas ao mesmo tempo, Maria estava lá. Irmãos, preste atenção, esta quedava-se, se acalmava, assentada, quietinha com o Senhor Jesus, aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. E eu afirmo para você que enquanto Marta teve o melhor hóspede, Maria experimentou a melhor companhia. Ela se sentou. E ela ficou ali, sabe, experimentando a presença de Jesus, aproveitando a presença de Jesus, saboreando a presença de Jesus. Quieta. A Maria esqueceu de tudo. A Maria não se preocupou se a Marta tinha muito serviço, né? Ela ficou quietinha. Eu olho para Maria, sabe de quem eu me lembro? Eu me lembro de Enoque. Sabe por quê? Porque Enoque andou com Deus. E a expressão andou com Deus, ali em Gênesis 5, no meio de uma genealogia, que eu sei que você gosta de pular. Não pula não, tá? O Espírito Santo fala conosco na genealogia também, não pense. Deus cuida do seu povo, para exemplo, para cada gente, muito por meio do Espírito Santo todo tempo. Aí está lá o Enoque. E diz o texto assim: Enoque andou com Deus. Olha que expressão legal. Foi uma expressão dada para Enoque para Noé. E aquele andar ali tem a ideia de uma ação recíproca, ou seja, Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Eles andavam juntos como amigos. Companhia. Nós recebemos há 2 meses, como a igreja, os missionários Alexandre e Cacá, que apareceu na igreja da minha. E ele falou um negócio lá na igreja, ele ficou tão no meu coração, que ele falou que ele perguntou assim: quem aqui já se sentiu sozinho? Evidentemente, a igreja inteira levantou a mão. E ele falou assim: nós nos sentimos sozinhos por causa da dureza do nosso coração e não perceber que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Não é só na hora boa, não é só no momento que você está percebendo que Ele está. Ele está conosco em todo o tempo. Quando está tudo bem, lá está o Senhor Jesus. Quando não vai nada bem aos nossos olhos, nós cantamos a todas as coisas cooperam para o bem. E o contexto lá de Romanos 8 significa que todas as coisas nos moldam para que nós sejamos como Jesus. Então o sofrimento tem o propósito de nos santificar, de nos levar para perto de Jesus, de nos fazer experimentar Jesus, de nos fazer crescer na experiência com Jesus. Eu garanto para você, porque a Escritura garante, que você e eu podemos continuar experimentando a melhor de todas as companhias. Eu acho muito interessante porque o Senhor Jesus estava sempre cercado de pessoas. Muitas das vezes essas pessoas estavam lá em torno de Jesus, mas elas na verdade estavam querendo o que Jesus podia oferecer: milagres, curas. Mas o texto aqui está dizendo que Maria estava quietinha lá nos pés do Senhor, aprendendo, recebendo os seus ensinamentos. Lembra-se lá de Mateus 11? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que a irmã Maria estava fazendo. Ela estava experimentando a melhor de todas as companhias. A melhor de todas as companhias. O melhor hóspede, o Senhor Jesus. A melhor companhia, o Senhor Jesus. Mas sabe uma outra coisa que me chama a atenção aqui?
esse texto, chama a minha atenção que o Senhor Jesus também foi o melhor calmante, o melhor tratamento. Você continuar acompanhando o texto comigo, você vai ver que a Marta estava agitada de um lado para o outro. E eu te contei no início que eu entendo perfeitamente a irmã Marta. Sabe por que eu entendo? Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã nós estamos agitados de um lado para o outro. Eu comecei esse sermão, essa meditação, te falando a respeito de tempo, te falando a respeito da gente estar, às vezes, não focando no que precisa ser focado e colocando na frente do que é importante algo que não é tão importante assim. Marta estava agitada, corria de um lado para o outro. Ela estava lá, não sei o que ela estava servindo para Jesus, mas provavelmente ela estava lá olhando o arroz, vendo a carne, observando o suco, vendo os pratos, vendo os copos, e são coisas que são plausíveis. E quantas vezes eu estou agitado no meu trabalho? E quantas vezes eu gasto tempo demais no meu trabalho? O trabalho é bênção, e eu vou te afirmar que o Senhor Jesus não estava aqui ensinando a ser preguiçoso, não é isso. Mas o que Jesus está falando aqui é foco no que é mais importante. Você não precisa responder para mim. Mas quantas vezes nós corremos um dia inteiro, fazendo diversas coisas, vamos para lá, para cá, para lá de novo, para cá de novo, e às vezes nós não gastamos 10 minutos. Olha, eu estou sendo bem enganado. E eu não estou te culpando. Sabe por que eu não estou te culpando? Porque eu sei que a vida é corrida. E é por isso que eu falei para você que esse texto falou muito ao meu coração, muito antes de eu parar para escutar esse texto. Muitas vezes nós estamos agitados, correndo de um lado para o outro. Mas deixa eu te contar um segredo. Muitas vezes nós estamos fazendo o que o autor de Eclesiastes chama de correr atrás do tempo. E às vezes são coisas louváveis, plausíveis. O problema não é a atitude, o problema é o foco. Tem algo que eu sempre gosto de relembrar, de falar, que eu chamo, eu chamo de ordem de prioridades. Todos nós temos. Que vem em primeiro lugar na minha vida, que vem em segundo, que vem em terceiro. E eu preciso me lembrar essa ordem de prioridades todos os dias. E é muito fácil eu dizer para você, na teoria, que Deus é a minha prioridade. Mas é uma prioridade com a qual eu não falo. Uma prioridade que eu não gasto tempo. Um amigo que eu não quero ouvir a voz. Um amigo que eu não quero falar com ele. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E você pode fazer isso de uma forma assim, muito suave. Servir a Jesus é maravilhoso, irmãos. Porque como Jesus se hospedou conosco, usando ainda a minha analogia, e me deu livre acesso ao Pai, o seu intermédio, eu posso conversar com o Senhor enquanto eu estou na minha agitação, mas eu estou conversando com o Senhor. Eu sempre brinco lá na igreja que eu falo muito sozinho, eu falo mesmo, eu escuto. Às vezes eu estou raciocinando, quando eu vejo, eu estou sussurrando o tempo. Não é muito lá na forma, mais ou menos. Mas eu costumo brincar assim, que muitas vezes eu estou falando sozinho. Mas às vezes eu também estou conversando com o Senhor. Deixa eu contar um segredo para você. A única coisa que eu gostava da máscara na época de andar na rua com a máscara é que ninguém me via falando sozinho. O problema é quando eu começava a gesticular, porque... Tá bom, mas por que eu vejo que Jesus foi o melhor calmante? Observe que a Marta fez o que nós muitas vezes fazemos. Ela começou a ficar irritada. Ela começou a ficar chateada com Maria. Ela não lembrou-se, não entendeu. Ela não entendeu o que a irmã dela estava fazendo. Ela talvez não tenha levado em conta a personalidade.
Em todos os eventos bíblicos que elas aparecem, 3 narrativas, elas são completamente diferentes. Quer ver? Quando Lázaro morreu e o Senhor Jesus veio, assim que a Marta ficou sabendo que o Senhor Jesus estava vindo, o que ela fez? Levantou, saiu correndo para encontrar com Jesus. E a Maria, você tadinha. Onde ela estava? Depois, alguém falou para ela assim: Maria, o mestre chegou e está te chamando. Ela foi. E o que ela fez também? Nos pés de Jesus. Rasgou seu coração mais uma vez. Depois, lá em João 12, elas vão aparecendo novamente. E novamente a Marta estava observando, estava preparando alguma coisa lá. Só que ao que parece, a Marta aprendeu a lição. Porque em João 12 ela não é repreendida. Mas mais uma vez nós vamos ver Maria fazendo o quê? Derramando aos pés de Jesus. E aí a Marta chega e ela faz o que eu e você faríamos. Sabe por que é fácil entender isso aqui? Quem tem irmão entende isso aqui. Quase via de regra numa casa que tem mais de um filho, um é mais agitado que o outro. E às vezes o que é mais agitado trabalha um pouquinho mais que o outro mesmo. Quase via de regra. Então, se tem alguma visita, aquele que trabalha mais vai trabalhar mais. E aí, quantas vezes você chega perto da mãe, do pai, e fala assim: você está me ajudando? Olha só, eu estou aqui ajudando, estou correndo, estou fazendo, eu vou dar ela para. E foi justamente isso que a Maria de Jesus. Ela esperava que Jesus fosse repreender Maria. Não foi por isso que ela acabou. Por isso que ela acabou. Mas Jesus, surpreendentemente, faz o contrário. E sabe por que eu vejo que é o melhor papante? Porque Jesus tratou o coração de Marta naquele momento. Ele a chamou nominalmente: Marta, Marta, você está inquieta? A Maria escolheu o melhor lugar. A Maria está aqui, aproveitando, aprendendo, crescendo. Em casa, às vezes, quando tem um amigo, alguém que vai lá em casa, às vezes a gente fala isso, né? Não, vamos deixar a ouça depois, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque se a gente fica o tempo todo preocupado com. Eu vejo Jesus aqui chamando o Marta para ser aqui. Marta, vem aí fazer a repetição. Mas todas as vezes que você vir uma repetição na Bíblia, entenda que se trata de uma ênfase. Como se dissesse: Marta, vem cá, Marta. Ela não vai aprender a primeira parte. Você está inquieto. Quantas vezes o povo de Deus está inquieto? Inquieto em experimentar, inquieto em confiar. E eu falo para vocês que nós, como pastor, um dos melhores sermões são aqueles que, quando a gente está meditando neles, eles nos incomodam mais. Porque eu venho aqui falar isso para você, abrindo meu coração diante de vocês, dizendo: eu preciso orar todos os dias para que o Senhor aquiete o meu coração. Porque se eu posso falar isso, confessando isso para você, eu te mostro que é uma questão do problema de todos nós. Pensar na Bíblia nos falando para nos aquietar. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda procurando de coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, fiz calar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe, assim a minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor. Espera, Israel, no Senhor. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis inquietos, poderia ser traduzido como inquieto, do mesmo jeito. Não andeis inquietos por coisa alguma.
cuidando de tudo. Aí o apóstolo Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas leva diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ainda mais um de Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Às vezes a gente não consegue ver, porque nós estamos inquietos. E inquietos perdemos o melhor de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se que o melhor de todos os hóspedes continua conosco. Ele nos comprou, nós aguardamos a eternidade com Ele. Ele tem nos preservado e continua conosco. Lembre-se que Ele é a melhor de todas as companhias. Não existe nada melhor que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que essa doce companhia. Mas lembre-se que as nossas inquietações muitas vezes nos cegam. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos experimentando os pés de Jesus. Aquieta o seu coração. Leia esse texto e imagine o Senhor Jesus falando o seu nome nessa noite. Se aquiete, experimente o melhor dele. E aí, meu amado, vale a pena sempre de Jesus. Eu digo, e como eu disse aqui, ele é o melhor companhia, o melhor hóspede, o melhor tratamento para as nossas inquietações, o melhor convite para as nossas inquietações. Lógico que nós não estamos entrando aqui em questões ligadas a enfermidades, né? Nós estamos falando no sentido de nós termos cuidado da nossa vida, esquecendo do Senhor e estarmos inquietos em outros aspectos. Mas aqui é no seu coração: Senhor, eu quero estar nos pés do Senhor. E faça uma dinâmica na sua vida. Observe durante essa semana. Você realmente está experimentando a companhia de Jesus? Você tem se lembrado que Ele está com você? Peça: Senhor, abra os olhos do teu coração. Me faça ver. Me faça experimentar. E dedique a sua vida a Ele. Nós passaremos a eternidade. Se entendemos Jesus, a obra de Jesus, cremos, confessamos, nós passaremos a eternidade na melhor companhia, e é a companhia de Jesus. Que durante as lutas você se fortaleça nessa verdade bendita, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nada a acrescentar a essa mensagem tão bonita e tão prática. Mas eu preciso dizer uma coisa, não acrescentando a mensagem, mas lembrando ao meu coração e a você: nós estamos num momento de inquietação nacional. Não é verdade? De vez em quando algumas pessoas me procuram lá a perguntar assim: e aí, como que você está vendo isso? Então eu quero dar uma palavra breve aqui sobre isso, porque essa mensagem Deus que mandou para o meu coração. Nós estamos num momento de inquietação, do ponto de vista político. Então eu preciso dizer detalhe nenhum aqui, que os irmãos sabem muito bem o que está acontecendo no país. Uma outra coisa, nós temos orado.
para que Deus não permita que o comunismo tome o Brasil. Não é verdade? Agora prestem bem atenção no que eu vou dizer, irmãos. Isso é muito importante o que eu vou dizer para você começar a dizer: Senhor, aqui é meu coração, aplica essa mensagem na minha vida por completo. Esse texto todo, a informação que eu dar para os irmãos é história. Nós estamos com medo do comunismo entrar no Brasil, porque o comunismo mata padre, o comunismo mata pastor, o comunismo persegue a igreja, põe fogo na igreja, destrói a igreja. Não é verdade? Agora escutem bem o que eu vou dizer. A igreja presbiteriana nasceu na Escócia, com o famoso John Knox. E a rainha da Inglaterra dizia, está registrado na história isso, ela tinha mais medo da oração de John Knox, aquele servo de Deus, do que de todos os canhões do exército britânico, do exército da Inglaterra. Ela tinha mais medo da oração daquele servo de Deus do que dos canhões do exército britânico. Agora escuta, na Escócia, a igreja presbiteriana está morta. Outra informação, a Suíça, João Calvino, lá os templos estão sendo vendidos para casa de comércio, bares, boates, depósito de adubo, etc. Na Inglaterra também está acontecendo isso lá, templos vendidos para depósito de adubo, para casa de comércio e casa de adubo. Agora, graças à palavra final. Nesses países que eu mencionei, Escócia e a Suíça e a Inglaterra, nunca entrou o comunismo. A igreja está morta lá. Irmãos, no Brasil tem um inimigo sutil da igreja, não é o comunismo. Ele já está aqui enfraquecendo muitas igrejas do Brasil, aqui no Brasil. O maior inimigo da igreja de Cristo no Brasil é o que tem matado a igreja nos Estados Unidos, é o liberalismo teológico. O que é isso? Os pastores estudam isso com mais detalhes, vou traduzir para os irmãos com linguagem bem simples. O liberalismo teológico nega partes da palavra de Deus como palavra de Deus. Por exemplo, um teólogo liberal nega que o Jardim do Éden existiu como um lugar, como uma coisa real. Diz que é apenas uma figura de linguagem. O liberalismo nega que Jesus nasceu de uma virgem para vir habitar entre nós. Estão percebendo? É isso que mata a igreja. E quer uma frase agora que a gente usa assim, dando até de honra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver beber cerveja, não tem nada a ver beber muito vinho, não tem nada a ver isso, ou não tem nada a ver aquilo. Irmãos, isso é reflexo já do maior inimigo da igreja de Jesus. Agora eu quero finalizar. Irmãos, eu não tenho temor, eu não gostaria, como cidadão brasileiro, não gostaria de que o nosso país fosse tomado como, pelo comunismo. Mas prestem atenção, estou encerrando já. Não precisamos ter medo desse ou daquele governo, porque quem governa e quem dirige a igreja é quem morreu na cruz do Calvário para ser o fundamento da igreja, Jesus nosso Senhor. Em Mateus 13 está escrito: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Estão vendo, irmãos? Então, qualquer que seja o governo do Brasil, quem dirige a igreja, quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus, aplica essa mensagem no meu coração. Aquieta primeiro, para que eu possa afetar o coração, ajudar as pessoas que convivem comigo, irmãos, familiares e amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos, por favor, pastor Davi, faz os avisos aqui, e depois o reverendo Ed Kleber será para nós com a bênção apostólica. Mas antes, irmãos, me dê permissão de uma coisa aqui. Entre os muitos visitantes que estão conosco hoje, eu peço licença para apresentar uma visita para nós, o pastor Davi e eu, muito especial. Dona Ana, por favor, se coloque em pé. Irmãos, Dona Ana, eu fiquei sabendo através de um familiar dela, que trabalha aqui na oficina de Caxari, falou do meu cunhado, que ela gostaria de conhecer essa igreja. Então eu fui informando, até chegar na casa dela. Ela está conosco hoje.
e é desejo dela plantar a nossa igreja aqui. Ela mora ali, um pouquinho na frente, ali perto daquela farmácia, aquele prédio lá de cá, ela mora na parte superior da farmácia aqui. Dona Ana, muito obrigado, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Aí combinamos com ela, no final da sala, visitamos o pastor Davi e eu combinamos assim, domingo às 7h10, a gente passa a relacionar com a igreja. Vamos à comunicação, teremos a ceia lá, e na volta ela estava ali esperando, 7h10 em ponto, né? Ela viu o pontual e a gente também, graças a Deus. Então, irmãos, Dona Ana precisa da nossa oração, né? Ela tem 2 netos maravilhosos aqui, Clepperson e Maria Luísa, 2 jovens adolescentes, muito educados, muito simpáticos, nós oramos com eles lá na primeira vez que fizemos. Então ela precisa do nosso apoio, do nosso carinho e, sobretudo, da nossa oração também. Muito obrigado. Chamar o Ministério do Louvor aqui. 3 rápidos avisos a você. Primeiro, você que nos visita tem um convite especial para te fazer, uma convocação também para aqueles que frequentam a nossa igreja. Estamos em clima de Natal já, você veio da nossa decoração. Clima de Natal quer dizer que o ano está se encerrando, o ano está se encerrando. A gente tem vários motivos para agradecer ao nosso Senhor. Quarta-feira, agora, 7h30 da noite, nós teremos um culto de gratidão, um culto de ações de graça ao nosso Deus. Lembrando aí do ano que nós já estamos encerrando. Convido você para estar com a gente, agradecendo a Deus por alguma bênção que você tenha recebido pelo ano inteiro que o Senhor está te proporcionando. Quarta-feira, então, 7h30 da noite, te convido para participar com a gente. Aqueles que são membros aqui da igreja, lembrando que no domingo que vem pela manhã, nós teremos a nossa assembleia para a eleição de mais diáconos aqui para a nossa igreja. Nós temos esse dever para cumprir. Você que é membro, te convoco para estar aqui às 9h do domingo que vem, para termos então esse momento bem importante para a nossa igreja. O último comunicado, mais uma vez, muito agradeço a você que nos visita. Temos um grande número de visitantes aqui nessa noite. Sabe que a nossa igreja nos recebe de braços e corações muitíssimo abertos. Se você é aqui na cidade, não frequenta igreja nenhuma, você acabou de achar uma igreja muito boa para você frequentar. Sabe que será um prazer para nós caminharmos com você, aprender um pouco mais de Jesus. Aqueles que nos visitam, que são de outras igrejas, temos pessoas católicas aqui e de outras igrejas também, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão pela presença de vocês, com muito respeito e alegria. Temos vocês aqui também para cultuar a Deus conosco. Enquanto o louvor nos conduzirá após a bênção, nos conduzirá em uma música, nós vamos sair, eu estarei à porta para que possa te cumprimentar com muita alegria, desejar a você também uma boa semana. Vamos receber a bênção do Senhor, o pastor Ed, depois o louvor nos conduzirá em pós-luto, estaremos à porta para receber todos vocês. Deus, nós rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade. Mais uma vez clamamos que o Senhor esteja aplicando tudo o que fizemos aqui aos nossos corações, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, vinde em paz. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno amado Pai, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra agora e para sempre. Amém.